Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 14 de janeiro, quarta-feira, da primeira semana do Tempo Comum. Vamos refletir o Evangelho de hoje? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Continuação do Evangelho de ontem. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Jesus saiu da sinagoga. Lembra o evangelho de ontem? Jesus estava na sinagoga. Um homem possuído por um demônio começou a gritar: "Que queres de nós, Jesus? Nós sabemos que tu és o Messias, o Filho do Deus." Tal. Jesus, com autoridade, manda ele se calar e prega com autoridade para aquelas pessoas, coisas que os mestres da lei não faziam. E aí, quando Jesus termina, imagina a gente no domingo, na Santa Missa, terminou a missa, nós vamos para casa, vamos almoçar na casa de alguém, e foi o que Jesus fez. Ele estava em Cafarnaum, Pedro morava em Cafarnaum, ele tinha como a casa de Pedro sendo a sua segunda casa, e ele foi para lá, passar o sábado. O sábado era dia de repouso, de descanso. E aí Jesus ficou ali. Quando Jesus chegou na casa de Pedro, falaram para ele que a sogra dele estava doente. E Jesus foi até o quarto dela. Essa mulher, ela não estava só com febre. Já vi reflexões dizendo que ela estava num estado muito deplorável, doente, com alguma doença séria. E porque a febre, gente, ela é consequência. A febre não é uma doença, a febre é consequência de uma doença. Ela tinha alguma infecção, alguma doença grave, séria, e a febre não deixava ela. E aí Jesus chegou, tocou nela e a febre deixou, porque, consequentemente, a doença foi curada. Jesus foi na raiz do problema. Ele tocou lá na ferida dessa dona. E quando ele tocou, a mulher ficou curada. Imagina, domingo, a sua casa cheia, você, uma excelente dona de casa, e não pode se levantar porque está doente. Já tentou, já tomou remédio, já pelejou, mas não consegue ficar em pé. Quer coisa pior para uma dona de casa? Querer estar ali, servir, fazer a comida e não poder? Era o caso da sogra de Pedro. E aí, quando Jesus chega, ela quer servir Jesus, mas ela não consegue, o corpo está fraco. A febre deixa a gente com o corpo debilitado, todo dolorido. E mais a doença que ela tinha, que a gente não sabe qual que é, né?
E aí Jesus vai lá e muda toda aquela situação. Ele toca nela, ela fica curada, ela levanta e começa a servi-los. Tudo que ela queria fazer era servir ao Senhor. Hoje, será que Jesus curaria a nossa doença, a nossa febre, para que a gente faça o que depois? Será que Jesus vai nos curar para que a gente, curados, continue com a vida velha? Fazendo fofoca, falando mal dos outros, falando mal dos sacerdotes, denegrindo a imagem da igreja, brigando dentro de casa, só palavras difíceis, palavras feias, palavras pesadas. Será que Jesus vai me curar? Ou será que essa doença veio para primeiro curar o meu coração? Primeiro eu senti a doença. Aí eu comecei a ver que sem Jesus eu não sou nada, né? Ele pode todas as coisas. E eu começo a engrandecer o nome do Senhor, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, como nós vimos ontem, né? O mar revolto. Perdão, ontem foi a reflexão do evangelho que eu fiz do mar revolto, que nós já refletimos semana passada. Mesmo que o mar esteja agitado, mesmo assim, Jesus pode tudo. Ele pode acalmar a tempestade, ele pode tocar em você, até hoje. Ah, Marta, mas aquele tempo era fácil, Jesus estava ali de carne e osso, era um homem, né? Chegou, tocou, curou, libertou, depois curou outras pessoas que foram lá no final do dia, porque aí já podia, né, sair de casa. E eles foram para a casa de Pedro e se reuniram na frente da casa dele, porque sabiam que Jesus estava ali. Aquele mesmo Jesus é o mesmo de hoje, que está lá no sacrário, me esperando você. É o mesmo Jesus que o Padre apresenta na hóstia consagrada. É o mesmo. O que você está esperando? O que eu estou esperando para comungar o Senhor com fé, acreditando que Ele pode me tocar, que Ele pode te tocar, que Ele pode me curar, Ele pode curar essa febre, essa doença que está gerando essa febre em mim. Vamos pedir hoje, Jesus, que venha nos tocar também? Vamos, Jesus, que venha nos tocar mais do que tocar no nosso corpo, tocar no nosso coração e nos libertar dessa vida velha que a gente está vivendo? O Evangelho continua. À tarde, depois do pôr do sol, porque era sábado, né? Levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus tinha compaixão daquelas pessoas. Eram pessoas sofridas, como hoje também. Pessoas que vão em busca de alguém que possa dar um alívio para a sua doença, um alívio para as suas preocupações, para as suas angústias, para a sua luta, para a sua vida financeira que não anda bem, né? E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam que ele era. Não precisava de demônio nenhum ficar falando, você é o Filho de Deus, não. Jesus queria ouvir isso das pessoas sãs e não dos possuídos. Porque o demônio já era um derrotado, ele já é um derrotado. Eles foram expulsos do céu. E eles estão aqui para tirar a gente da presença de Deus. Então ele não tem que ficar falando nada, não tem que dar pitaco em nada. Nada. Jesus não permitia que eles falassem. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. E toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então até o demônio é obrigado a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus.
De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Jesus sempre procura os lugares desertos para rezar, sempre. Vai para as montanhas, vai para os lugares mais afastados. Hoje, nossa montanha pode ser o sacrário, pode ser o meu quarto, o seu quarto. Ou pode ser a montanha mesmo, né? Para estar a sós com o Senhor. Ouvir Ele falar e falar com Ele também. Nós vimos na primeira leitura de ontem que Ana, ela queria muito um filho, mas ela era estéril. E ela foi lá no templo para adorar o Senhor, que era só a arca, não tinha corpo, sangue, alma e divindade de Jesus ali, era só a arca. E ela foi lá e ali no templo ela ficou orando baixinho e pedindo a Jesus, no caso Deus, né? Que ouvisse as suas orações. Ouve a oração dessa tua serva, Senhor. O profeta Eli entendeu e falou que seja feito, que Deus cumpra aquilo que você pediu. E depois ela ficou grávida de Samuel, e na primeira leitura de hoje, a gente vai ver Samuel já um homem dentro do templo, porque ela ofereceu o filho dela para Deus, e ele estava com Eli, o mesmo que lá atrás recriminou ela, achando que ela estava bêbada, é o mesmo Eli que estava com Samuel e entendeu. Deus falando, Samuel, Samuel, e Samuel não sabia que era Deus que estava falando, mas Eli entendeu. Quando você ouvir de novo, você vai dizer, fala que o teu servo escuta. E aí Samuel fez isso, e ouviu, e Deus ficava com ele. E a primeira leitura vai dizer isso, que Samuel crescia e o Senhor estava com ele, não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Betsabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Olha só, um profeta do Senhor. E aqui nós temos um que é mais do que profeta do Senhor, é o próprio Filho de Deus. Amém? E Jesus foi para outros lugares, porque ele precisava também levar a palavra dele para outras regiões. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Vamos pedir a Jesus também que venha expulsar todo o mal da nossa vida, o mal da doença, o mal da falação, o mal da indiferença, tudo aquilo que o demônio quer colocar no meu e no seu coração. Vamos pedir a Jesus para nos libertar hoje. Amém? Eu desejo que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Que Deus possa realmente tocar em você e te curar. A mim também. Nós estamos reunidos aqui e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.